Nós vamos agora para o capítulo 2, intitulado O que é o trabalho? Manacorda destaca muito bem que o trabalho, ocupa um lugar central na proposta pedagógica marxiana. Então é importante a gente destacar isso muito bem, no que diz respeito à proposta pedagógica de Marx, nós temos como uma categoria que é central, categoria trabalho. E já que nós sabemos que a categoria trabalho é central na pedagogia marxiana, é de suma importância nós compreendermos, o que é o trabalho, que definição Marx dá para o trabalho. E Manacorda nos fala que o conceito de trabalho em Marx não foi muito bem compreendido por aqueles que o estudam. Mais um motivo para ele abordar neste capítulo o conceito de trabalho. Uma vez que, como nós já vimos, a proposta de Manacorda é fazer esse estudo filológico, trazer os conceitos que são centrais em Marx e discuti-los à luz de uma pesquisa rigorosa, de base filológica, deixando assim de lado interpretações muitas vezes equivocadas, dos conceitos de Marx. Por isso que nós estamos diante de um trabalho marxiano, e não marxista. Mais uma vez, por marxiano, nós compreendemos os textos, ou uma pesquisa marxiana, uma pesquisa baseada em textos originais de Marx, e não uma pesquisa baseada em pensadores, em estudiosos, que interpretaram Marx. Então, uma pesquisa de base marxiana é uma pesquisa que vai nas origens, vai diretamente nos originais, nos textos de Marx. E uma pesquisa de base marxista é uma pesquisa que traz muito, do que os intérpretes dizem sobre Marx. É isso que Manacorda aborda, principalmente no início desta obra. E no primeiro item deste capítulo, Manacorda traz o trabalho como uma expressão negativa. Ele destaca que essa expressão trabalho, tanto significando uma atividade do trabalhador, ou mesmo indicando o produto dessa atividade, Ou seja, nós temos aqui duas possibilidades de interpretação, O trabalho sendo a ação do trabalhador e o trabalho sendo o produto dessa ação. De qualquer forma, sendo um significado ou outro, Manacorda diz que esse conceito não goza de uma boa reputação nos escritos marxianos. E não há, pelo menos nem sempre, um significado positivo em Marx. Inclusive, ele reprovou Hegel, por ter visto no trabalho apenas o aspecto positivo. E Manacorda vai trazer aqui alguns discursos presentes nos manuscritos de 1844, nos quais Marx aborda este conceito que, mais uma vez, é central na sua proposta pedagógica, que é o conceito de trabalho. O trabalho em Marx, isso baseando-se nos manuscritos de 1844, é um termo historicamente determinado. O trabalho indica a condição da atividade humana naquilo que denomina economia política, ou seja, uma sociedade fundada sobre a propriedade privada dos meios de produção e a teoria ou ideologia que expressa essa economia política. E dentro ainda desse âmbito da economia política, o trabalho enquanto princípio dessa economia é a essência subjetiva da propriedade privada e está frente ao trabalhador como propriedade alheia, ou seja, o trabalhador que age, que produz esse trabalho, como nós vimos, o trabalho sendo interpretado tanto na ação do trabalhador ou mesmo no produto, que é fruto dessa ação,
esse produto é alheio a este trabalhador, não pertence a ele, é estranho a ele. E não só isso, né? Além de esse produto ser estranho ao trabalhador, não pertencer a ele é prejudicial e nocivo a ele. A realização desse trabalho, em Marx, né, vai aparecer como uma privação do operário, pois na medida em que a economia política oculta a alienação que está na essência do trabalho, né? Essa alienação como sendo aqui uma visão deturpada da realidade, a própria relação dessa propriedade privada contém o produzir-se da atividade humana como trabalho. Obviamente, a atividade humana, né, que vai gerar esse trabalho, né, gera, claro, também a propriedade privada. E essa ação do trabalhador, né? Ou seja, esse trabalho, na medida em que é historicamente determinado, ou seja, esse trabalho não surge do nada, né? Ele é fruto de um percurso histórico que vai levando até o ponto que esse trabalho seja dessa forma. E aí, isso é uma das características muito fortes do materialismo histórico, né? É justamente estudar as condições materiais que fazem com que o mundo seja dessa forma. Então, hoje o trabalho é dessa forma porque as condições materiais que foram historicamente, que são historicamente determinadas, né, fizeram o trabalho ser dessa forma, né? Por exemplo, muitos dizem que Marx tinha como um ponto central criticar a religião, né? Criticar a forma como a religião engana as pessoas, enfim, né? Na verdade, mais importante do que isso é justamente estudar as causas, né? As causas materiais que fazem com que a religião seja dessa forma, né? A gente vê com frequência as pessoas criticando, por exemplo, os evangélicos, né, dizendo que os evangélicos são enganados por pastores, enfim, né, não cabe aqui a gente falar sobre isso, mas supondo que Marx fosse fazer uma análise disso, né, ele não chegaria aqui para criticar o culto, criticar o que acontece nisso, né? Ele vai justamente criticar as causas materiais que fazem com que isso seja dessa forma, né? Em outras palavras, tudo isso é determinado por causas materiais, né? Então, o trabalhador hoje ele é explorado porque há causas materiais que fazem com que essa exploração ocorra. E voltando aqui para a questão do trabalho, né, depois desse breve parênteses aberto, né, esse trabalho, na medida em que é historicamente determinado, é importante a gente ter muito bem isso em mente, né? O trabalho é historicamente determinado, é por isso mesmo a única forma de trabalho existente, pois toda atividade humana tem sido até agora trabalho e, portanto, indústria, atividade alienada de si mesmo, né? E constitui, como Marx faz uma crítica a Hegel, né, o tornar-se do homem na alienação ou como um homem alienado, né? Então, o homem alienado, ele tem esse trabalho que foi historicamente determinado, né? E esse mesmo trabalho dele contribui para que essa alienação permaneça. E é interessante porque mais à frente ele vai trazer os aspectos contraditórios disso, né? E é muito frequente a gente ver nos textos de Marx, né, essas contradições, né? Da mesma forma que o trabalho ele possibilita essa alienação, que ele possibilita essa divisão da sociedade, que ele possibilita essa desumanização do trabalhador, ele também vai gerar condições para a sua própria superação, né? Para a própria superação desse trabalho. Mas essa contradição nós vamos ver mais à frente.
De qualquer forma, é importante a gente destacar aqui, e Manacorda o faz muito bem, trazendo uma citação de Marx, né, que o trabalho é o homem que se perdeu a si mesmo, né? Nós vimos que o homem ele se diferencia dos demais animais justamente por essa capacidade de modificar a natureza para a sua própria existência, né? Então, diferentemente dos animais que se adaptam à natureza, se eles não se adaptarem, eles morrem, né? O homem faz com que a natureza se adapte a ele mesmo. E essa ação do homem sobre a natureza, por uma questão mesmo de sobrevivência, pode ser considerada como trabalho. Agora, a partir do momento em que esse trabalho, que antes era visto como algo natural, ou seja, na natureza do homem, por uma questão de sobrevivência mesmo, né, modificar a natureza, a partir do momento que entra esse caráter mais histórico, né, do trabalho, não como uma questão de sobrevivência, como algo natural, mas sim como algo produzido pelo homem, não no sentido de garantir as suas necessidades, né? Isso traz o aspecto histórico do trabalho. E é justamente esse tipo de trabalho que faz com que o homem se perca, né? É com que o homem perca a sua própria natureza, que ele se desumanize. Então, havia o aspecto do trabalho, desse mexer a natureza, modificar a natureza como sendo algo natural, né? Mas com as sociedades, esse aspecto do trabalho como algo natural foi sofrendo mudanças, né? Veio o aspecto histórico e com ele, claro, o trabalho veio para desumanizar o homem. Justamente é aí que entra esse caráter negativo do trabalho. E é justamente aqui que a Manacorda vai destacar que essa concepção de trabalho como algo estranho, né, como algo alienado, não foi algo exclusivo dos manuscritos de 1844. Nos anos posteriores, Marx vai retomar esses temas, né, sobre economia política, sobre trabalho, né, no texto A Ideologia Alemã, de 1845 e 1846. Em parte, ele vai utilizar os mesmos termos e, em parte, também com novos termos. Sobre o trabalho, ele vai escrever, e a gente já viu que é um tema principal, né, um dos temas centrais em Marx. Ele vai dizer que o trabalho é o poder acima dos indivíduos. Claro, considerando sempre as condições historicamente determinadas, né, que vão contribuir para essa divisão do trabalho, que é a expressão idêntica à propriedade privada, e sempre nas condições descritas pela economia política. Assim como ele diz nos manuscritos de 1844, esse processo histórico da alienação, né, o trabalho tendo perdido toda a aparência de manifestação pessoal, é agora a única forma possível, embora negativa, de manifestação pessoal. O trabalho subsume os indivíduos sob uma determinada classe social, predestina-os, desse modo, de indivíduos a membros de uma classe, né? Ou seja, o trabalho ele faz muito bem essa tarefa de dividir as classes, né? Ele vai predestinando os indivíduos no que diz respeito a deixar bem claro, né, a classe a qual cada indivíduo pertence. Uma condição que apenas poderá ser eliminada pela superação da propriedade privada e do próprio trabalho. Então, como nós vamos fazer para superar essas questões, né? Superar esse trabalho que aliena, que divide as classes, que desumaniza o homem, né? Então, como nós podemos fazer para superar essas questões? Eliminando a propriedade privada e o próprio trabalho, né? A propriedade privada é justamente o produto do trabalho, né? Só que esse produto do trabalho é alheio ao trabalhador, né? Não pertence ao trabalhador. E, além disso, né,
não apenas não pertence a esse trabalhador, como também é nociva a ele, né? Por isso que tanto Marx quanto Engels, né, vão deixar isso muito bem claro, que é necessário eliminar a propriedade privada e o próprio trabalho. E a conclusão a que ele chega na ideologia alemã é muito semelhante àquela que finda, né, os manuscritos de 1844. Nesses dois textos, né, Marx traz que os proletários, para afirmarem-se pessoalmente ou como pessoas, né, como seres humanos, devem abolir a própria condição de existência, tal como tem se apresentado até hoje, que é, ao mesmo tempo, a condição de existência de toda a sociedade até hoje, o trabalho. Abolir o trabalho, isto é, a atividade humana, como tem sido até hoje. Essa atividade humana, né, esse trabalho, essa divisão do trabalho faz com que o homem seja unilateral, né, seja incompleto. Essa divisão ela se torna real quando apresenta como divisão entre trabalho manual e trabalho mental. Isso vai ficar muito bem claro, pessoal, na proposta que Marx traz, né, do ensino técnico, né, da união do trabalho manual com o trabalho mental. Eles não podem estar distantes, né? E esse trabalho, determinado por essas condições históricas, ele faz com que haja essa divisão do trabalho manual com o trabalho mental. Algo muito bem visto aí na Grécia Antiga, por exemplo, né? Havia aqueles que pensavam e aqueles que trabalhavam manualmente. E é justamente essa divisão que se torna real, né, a partir dessa divisão do trabalho manual com o trabalho mental, é que dá a possibilidade, né, de haver indivíduos que tenham prazer e indivíduos que tenham trabalho. Ou seja, pessoal, essa divisão do trabalho ela se reflete também na sociedade, né? Enquanto nós falamos de trabalho, aqueles que trabalham manualmente e aqueles que trabalham mentalmente, isso também vai se refletir na sociedade. De que forma? Nós teremos aqueles que vão ter prazer e aqueles que vão trabalhar. Vamos ter aqueles que vão produzir e aqueles que vão consumir, né? Aqueles que vão desenvolver atividades espirituais e aqueles que vão desenvolver atividades materiais. Em outras palavras, a divisão do trabalho se reflete também em uma divisão da sociedade, né? Aqueles que têm prazer e aqueles que trabalham. Por isso que uma das maneiras, né, de superar essas questões é justamente eliminar o trabalho. Até porque nós vimos aí os sentidos negativos do conceito de trabalho. Agora, pessoal, é importante nós destacarmos aqui que esse trabalho, né, ao qual Marx faz referência, é o trabalho assalariado, aquele trabalho que produz capital, né? A supressão do trabalho assalariado, ou seja, da forma de trabalho existente, em outras palavras, a supressão daquela figura social particular, que é um produto da história humana, como nós já vimos, é historicamente determinada, né? Que é o trabalhador assalariado, é, afinal de contas, né, uma das saídas encontradas para acabar com essa desumanização. A questão da origem da propriedade privada na relação do trabalho que é expropriado, né, com o processo de desenvolvimento que é histórico, né, da humanidade, isso foi um passo decisivo tomado por Marx para solucionar esse problema da alienação do trabalho. No próximo item nós temos a atividade vital ou manifestação de si mesmo, né? Obviamente ainda aqui abordando o conceito de trabalho, né? Falar de trabalho é falar de uma atividade vital ao ser humano ou de uma manifestação de si mesmo, né? Como nós já vimos,
desde o início é destacado esse caráter negativo do trabalho, né? E uma das grandes críticas que Marx fez a Hegel é o fato de justamente Hegel ter visto apenas o aspecto positivo do trabalho, né? Marx trouxe aqui, elencou alguns problemas causados justamente pelo trabalho. E, mais uma vez, esse trabalho, o trabalho assalariado, né? Esse trabalho que causa divisão das classes, que causa também a desumanização do homem, né? Sendo esse trabalho uma forma histórica da atividade humana. Então, pessoal, é importante mais uma vez destacar que o trabalho abordado aqui, e tanto criticado por Marx, é justamente esse trabalho assalariado. Até porque Marx sabe que o trabalho, né, ele de fato é algo essencial ao ser humano. Sem o trabalho, o homem não subsistiria. Agora, esse caráter, esse trabalho, do ponto de vista natural, né? O trabalho criticado aqui é esse trabalho que foi sendo construído historicamente. E, claro, com a indústria, essa divisão vai se acentuar de uma forma bastante visível, né? E Marx vai se questionar nos manuscritos de 1844 o que seria a vida se não uma atividade, né? E ao falar de atividade, nós estamos falando também de trabalho. Então, pessoal, seria um contrassenso, né, Marx abolir qualquer tipo de trabalho e, ao mesmo tempo, ele também dizer que o trabalho é essencial ao ser humano, né? O que ele vai criticar aqui é justamente esse trabalho que foi sendo construído historicamente, o trabalho que gera como produto, né, um trabalho também, que é também a propriedade privada. Então, esse trabalho que produz propriedade privada, esse trabalho que produz mais-valia, né, é justamente esse trabalho que está causando essa desumanização do homem. E uma passagem interessante que nós encontramos aqui, que diz respeito justamente a essa importância que Marx dá ao trabalho, mas sob o ponto de vista da natureza, né? O trabalho, aquele trabalho que é natural ao ser humano, né? Que é o resultado de uma necessidade da própria sobrevivência do ser humano, né? O trabalho sendo considerado aí nesse ponto de vista, ele vai dizer que para poder fazer história, os homens de fato tiveram de estar em condições de viver, né? E para estar em condições de viver, foi de suma importância a criação de meios para satisfazer tais necessidades, né? Ou seja, meios para que a vida humana, né, nessa natureza fosse possível. E a produção desses meios pode ser justamente interpretada como sendo trabalho, né? Então, o trabalho de fato foi essencial e é essencial ao ser humano. Por isso que os homens se distinguem dos animais por esse trabalho que é fruto de uma consciência, né? E Manacorda vai dizer que não apenas pelo fato de o homem ter essa consciência e, consequentemente, agir sobre a natureza, né? Em outras palavras, poder trabalhar a natureza, né? Há também outros aspectos que são considerados para diferenciar os homens dos outros animais, como a religião, né? E, claro, a produção dos seus meios de subsistência. Em suma, o que torna o homem um homem, em comparação com os animais, é que o animal se faz de imediato uno com sua atividade vital, enquanto que o homem faz dessa atividade a sua própria atividade vital, né? O objeto do seu querer e da sua consciência. Ou seja, pessoal, a ação do animal na natureza é uma ação inconsciente, é uma ação gerada por mero instinto, né? Já a ação do homem sobre a natureza é uma ação consciente, como ele muito bem diz, né? O homem tem uma atividade vital consciente.
Isso me faz até lembrar uma frase muito dita por Cortella em suas palestras, né? É que, diferentemente dos outros animais, o homem morre, né? Claro que os outros animais morrem, mas o homem é o único animal que sabe que vai morrer, né? Os outros animais não, eles não têm consciência disso, né? Então é justamente essa consciência que o homem tem da sua vida, das suas ações, né, que também distingue-o dos outros animais. O homem, em poucas palavras, em seu trabalho, que é uma troca com a natureza, age voluntária e conscientemente, com base num plano e, sobretudo, não ligado a qualquer esfera particular. Vive universalmente da natureza inorgânica. A universalidade do homem se manifesta praticamente na universalidade pela qual toda a natureza se torna seu corpo inorgânico. Então, de fato, nós vemos aqui toda essa universalidade do homem, que vai se perder, né, conforme esse trabalho vai perdendo esse caráter de naturalidade, né, para ter esse caráter mais historicizado, gerando assim essa divisão do trabalho. A divisão do trabalho dividiu o homem e a sociedade, mas tem sido a forma histórica do desenvolvimento da sua atividade vital, ou seja, do desenvolvimento do próprio trabalho, né, da sua relação domínio com a natureza. Ou seja, pessoal, essa divisão do trabalho alterou a sua relação domínio com a natureza. O homem que dominava a natureza, né, passa a ser agora o indivíduo que é dominado, né? Ele é dominado pelo próprio trabalho. Esse indivíduo que antes era total, né, ele tinha esse caráter da universalidade, ele não é mais visto como um todo, mas sim como uma mera parte, né? Não é mais esse indivíduo total. Ele apenas é um membro unilateral de uma determinada esfera, né, ou classe, né? Ele passa a viver então nesse reino da necessidade, no lugar do reino da liberdade. Então, quando o trabalho tinha esse caráter de naturalidade, né, tinha esse caráter mais natural, havia o que Marx chama de reino da liberdade, né? O homem era visto em toda a sua universalidade. Agora não, né? O reino é da necessidade. Manacorda vai dizer que Marx fez um rápido esboço do desenvolvimento do trabalho, né? Isso no decorrer dos tempos, abordou desde as formas mais simples de trabalho até aquelas mais complexas e mais produtivas, mas nem por isso deixam de ser contraditórias, né? E vai falar também da grande indústria que subsumiu as ciências naturais ao capital. Ou seja, as ciências naturais, com essa grande indústria, passaram a se subordinar, né, aos interesses do capital. A grande indústria vai desenvolver de uma forma bastante acentuada as forças produtivas, né, dando-lhes pela propriedade privada uma forma, né, uma forma que é objetiva. E isso vai contrapor aos indivíduos como sendo algo estranho a eles, né? Ou seja, pessoal, essa propriedade privada, né, de fato é algo que é alheio a esses indivíduos, né, aos trabalhadores, é algo que é estranho a eles e de fato isso até é contraditório, né? O indivíduo que produz um objeto, né, produz um trabalho, né, o trabalho como sendo aí o produto da sua ação, e esse produto da sua ação não pertence a ele, é estranho a ele, né? Daí uma categoria muito estudada por nós também, que foi de estranhamento, né? Vocês podem até ver aí no módulo sobre Marx, né, uma aula sobre estranhamento. E de fato o indivíduo ele acaba vendo esse produto de uma forma estranha, né? Ele não se sente possuidor daquele objeto, daquele produto, né? Então tem esse caráter aí
estranhamento. E não só esse produto é estranho a ele, é alheio a ele, né? Mas também esse produto contribui para a sua própria exploração. Daí vem uma grande contradição, né? É como se o próprio trabalhador produzisse aquilo, né, que vai fazer com que o seu próprio trabalho seja cada vez mais penoso, né? E ele vai dizer que nessa fase da grande indústria, o trabalho perdeu toda a aparência de manifestação pessoal, né? E apenas apropriando-se de uma totalidade de instrumentos de produção ou das forças produtivas, se pôde alcançar a manifestação pessoal. E como nós também já vimos, a supressão da propriedade privada era designada como uma completa emancipação de todos os sentidos humanos e de todas as qualidades humanas. E o comunismo, enquanto negação da negação, né, ele negava esse caráter negativo que o trabalho trazia, né, era considerado com ênfase antropológica a apropriação da essência humana. Claro, se ele nega esses aspectos negativos do trabalho, em outras palavras, ele nega, né, a negação da negação, ele estaria em busca dessa essência humana, uma questão mais aqui ontológica, né? Aquilo que torna o ser humano um humano. E o trabalho, ele também faz parte dessa ontologia do ser humano, né? Mas sem que se visse um desenvolvimento real das forças produtivas e sem que a apropriação da totalidade das forças produtivas resultantes desse desenvolvimento fosse considerada como uma condição preliminar para aquela emancipação. Ou seja, para que houvesse essa emancipação do indivíduo, há aqui a proposta, e nós já vimos isso muitas vezes, né? É porque ele vai repetindo isso, ele traz essa proposta da supressão da propriedade privada. Posteriormente, Manacorda continua discutindo essa mesma temática. Ele vai trazer aqui um texto muito conhecido de Marx, que foi os Grundrisse, né? O trabalho estranho, né, e alienado que está presente nos manuscritos, de 1844, esse trabalho também vai estar presente no Grundrisse, né, com a mesma expressão, quando Marx diz, por exemplo, que o trabalhador cada vez mais se empobrece, enquanto a força criativa do seu trabalho passa a se constituir frente a ele como força do capital, como potência estranha, né? E esse trabalhador se aliena do trabalho como força produtiva da riqueza. Todos os progressos que ocorreram na civilização, tudo aquilo que fez com que aumentassem as forças produtivas, de fato enriqueceram o capital, né? E não o trabalho. Esses processos da civilização acrescentaram apenas o poder que domina o trabalho. E daí decorre, como um processo que é necessário, que as suas próprias forças se coloquem perante os trabalhadores como sendo forças estranhas. E também nos Grundrisse a gente vai ter esse caráter histórico do trabalho e não natural, né? Ou seja, todo esse processo que tornou esse trabalho, né, tal como ele é um processo histórico e não natural. Ou seja, não foi algo que foi surgindo do nada, né? Que a natureza foi gerando condições e que fizessem com que esse trabalho chegasse a tal ponto. Não, trata-se aqui de um processo histórico, né? Um processo de ação humana, ação consciente, né? Lembra aquela diferença dos homens para os animais, né? Essa consciência do agir, né? Então, o trabalho chegou a tal ponto, não foi um processo natural, foi um processo histórico. E quando a gente fala aqui de processo histórico, é um processo consciente. Se nós temos atualmente processos de desumanização, de exploração do trabalhador, enfim, né, tudo isso é fruto de uma consciência, tudo isso é pensado, né? Essa relação entre o trabalhador e a sua atividade não é natural, né? É uma determinação econômica.
E, claro, quando a gente fala de determinação econômica, nós estamos falando, obviamente, do capital, né? Esse capital que tende sempre a gerar riqueza, né? Vai impelir o trabalho para além dos limites de suas necessidades naturais. Nós vimos que o trabalho, como sendo uma atividade vital do ser humano, né, ele se relaciona a essa necessidade natural. Então, é natural do ser humano agir sobre a natureza, né, até para sobreviver. Ou seja, esse trabalho ele é natural. Agora, a partir do momento que a gente vai ter um direcionamento do trabalho que vai além das necessidades naturais, né? Aí já vem uma espécie de deturpação desse trabalho natural, né? E, claro, a partir do momento que a gente busca transpor esses limites das necessidades naturais, entram aí os elementos materiais para o desenvolvimento dessa individualidade, né? Do que Manacorda chama de rica individualidade. E ainda falando desse aspecto negativo do trabalho, né? Faço aqui a leitura do seguinte trecho que Manacorda nos traz. O insensível, o duro, o antirromântico Marx, nunca disposto às lágrimas sentimentais, recolheu durante a sua vida toda os testemunhos dessa miséria absoluta e dedicou-se todo à tarefa de indagar-lhe as razões e de suprimi-la. Por outro lado, que a atividade do homem se apresenta como humanização da natureza, devir da natureza por mediação do homem, o qual, agindo de modo voluntário, universal e consciente, como um ser genérico ou um indivíduo social, e fazendo de toda a natureza o seu corpo inorgânico, liberta-se da sujeição à causalidade, à natureza, à limitação animal, cria uma totalidade de forças produtivas e delas dispõe para desenvolver-se unilateralmente. Não se compreende essa natureza contraditória da atividade humana, não se compreende nada de Marx. Compreender essa antinomia significa pôr-se no centro de todo o seu pensamento. Ou seja, pessoal, justamente na busca, né, dessa atividade consciente, na busca de não se sujeitar mais à casualidade, de não se sujeitar à natureza, de não se sujeitar a essa limitação animal, né, é que o homem vai criar essa totalidade de forças produtivas. Em outras palavras, esse trabalho vai cada vez mais perdendo seu aspecto natural e ganhando um aspecto histórico, né? Agora, da mesma forma que o homem busca se desligar, né, desses aspectos naturais, de tirar de não se sujeitar mais a essa casualidade da natureza, né, de se impor frente à natureza, justamente em busca de tudo isso, é que o homem vai produzir esses meios, essas forças produtivas que vão fazer com que ele perca o aspecto natural, com que ele se desumanize. Em suma, para não se ver limitado à natureza, o homem desenvolveu, né, meios, desenvolveu forças produtivas que o tornaram um ser cada vez mais alienado, né? Então, o próprio homem, produziu aquilo que é o responsável pela sua própria alienação, pela sua própria exploração. Ao perder esse caráter de natural, né, dessa naturalidade, o homem cada vez mais vai se tornando um ser histórico. Posteriormente, Manacorda nos traz o seguinte item: objeções provocadas por essa antinomia. Manacorda vai trazer algumas críticas feitas a Marx, né? Ele diz que quem quiser censurar Marx por conceber o homem como trabalho, dando a esse trabalho uma interpretação abstratamente negativa, e por isso criticá-lo, quem quiser daí censurar Marx por fundamentar sobre esse trabalho o processo de formação do homem, veja primeiramente que foi ele, que foi Marx, né? E mais do que todos os outros,
em compreender o caráter não natural, mas histórico desse trabalho negativo, né? Obviamente, pessoal, os grandes economistas, os economistas clássicos, ao falar de trabalho, ao falar de economia, né? E, claro, tudo isso também gera exploração. Para justificar essa exploração, para justificar essa economia, esse trabalho, buscava-se o aspecto natural, né? Daí pode até mesmo utilizar o evolucionismo, né? Os mais fortes sobrevivem, né? Algo que é natural, a própria natureza fez com que o trabalho fosse assim, com que a economia fosse assim, né? Mas Marx vai dizer que não, né? Isso não é um processo natural. O trabalho é hoje algo que explora, mas isso não é natural, isso é um processo histórico, né? É algo produzido pelo homem, é um processo consciente. Esse trabalho que forma o homem, né, foi também formado pelo homem. E claro, ao falar que o que gera exploração, né, o que gera essa desumanização do homem, são decisões tomadas pelos próprios homens, ele vai denunciar, né, esse aspecto negativo, né, e claro, trazer propostas para suprimir isso. Manacorda também traz aqui que alguns criticam Marx por justamente não ter sido ele o primeiro a trazer essa proposta, né, de unir ensino e trabalho, né? Então ele diz que quem quiser considerar óbvia e não nova essa sua hipótese de unir ensino e trabalho, que outros desejaram ou praticaram antes e depois dele, considere pelo contrário, como nele o trabalho transcende exata e necessariamente toda caracterização pedagógico-didática para identificar-se com a própria essência do homem. Essa concepção de trabalho exclui toda possível identificação ou redução da tese marxiana da união de ensino e trabalho produtivo no âmbito da costumeira hipótese de um trabalho, seja com objetivos meramente profissionais, seja com função didática, como mero instrumento de aquisição e verificação das noções teóricas, né? Então, mesmo falando de unir ensino e trabalho, a concepção que Marx traz de trabalho era muito diferente, né, daqueles que defendiam a união do ensino e trabalho. Então, a gente não pode dizer que não houve aqui uma novidade, né, dessa proposta de unir ensino e trabalho. A novidade está justamente na concepção de trabalho. Então, não é qualquer trabalho que Marx propunha que fosse unido ao ensino, né? Manacorda traz alguns exemplos de críticas concretas, né, feitas a Marx, por ele haver posto o trabalho, né, ou mesmo a economia, como sendo a base de toda a concepção do homem. Exemplos de uma crítica que parte de espiritualistas, idealistas, pessoas que adotam uma fé religiosa que, em geral, movendo-se a partir de preconceitos de índole pessoal, não conseguiram até agora colocar-se frente a frente com o pensamento real de Marx, mas permaneceram fechados em formulações isoladas de Marx, ou, o que é pior, que circulam como se fossem frases feitas, né, frases elaboradas por Marx, separadamente do contexto do seu pensamento. Então, Manacorda aqui dá uma cutucada, né, naqueles que criticam Marx, sendo que muitos desses que criticam Marx pinçam frases ditas por Marx sem considerar todo o contexto, né, no qual estão presentes essas frases, né? De qualquer modo, a objeção de quem se opõe ao fato de Marx fundamentar no trabalho, ele fundamenta no trabalho toda a sua problemática de emancipação do homem. Isso não é destituído de motivações que se possam deduzir do próprio Marx, como ele mesmo tentou demonstrar, né, que o trabalho é, nas condições históricas dadas, a destruição do homem, a criação de um poder que é estranho a esse homem, e esse mesmo poder, além de ser estranho, domina esse homem, né? Pode-se, portanto, colocar a seguinte pergunta: como pode o trabalho libertar o homem se o próprio trabalho é a causa da servidão desse homem, né? É claro, há um aspecto aqui contraditório, né?
E mais, em particular, no campo da pedagogia, no campo pedagógico, né? Como é que pode esse trabalho se associando ao ensino, constituir aqui e agora o conteúdo e o método para a formação do homem que é unilateral, né? Manacorda vai dizer que não é de fato o trabalho como processo ou parte do processo educativo que pode sozinho subverter as condições sociais e libertar o homem. O trabalho pode, no entanto, ser um elemento que concorra para a libertação desse homem, dado o inevitável condicionamento que é recíproco, né, entre escola e sociedade. Mas essa participação do trabalho, né, como processo educativo, para essas transformações sociais, vai ser mais eficaz quando não for considerado um recurso didático, digamos assim, né? O aspecto do trabalho deve ser antes uma inserção real no processo produtivo social, vínculo entre estruturas educativas e estruturas produtivas, o que nem chega a significar necessariamente um vínculo escola e fábrica, dado que os dois termos não são igualmente coessenciais à sociedade moderna, representando antes a escola, um resíduo de organizações sociais precedentes, mas certamente significa vínculo ensino e produção. Então, pessoal, se o trabalho é exatamente a atividade vital e a manifestação do homem, a sua relação voluntária, consciente e universal com a natureza, como é que a gente pode considerar que mesmo depois, né, de dadas todas as condições para a sua plena manifestação, há ainda um reino da necessidade, né? E esse reino da liberdade, que se tem procurado bastante, né, está para além do trabalho. É justamente aquilo que Manacorda vai discutir no próximo item, né, ao falar do reino da liberdade. Como a gente viu, essa divisão do trabalho, que acarretou imediatamente a desumanização do homem, é um processo histórico, não é natural, né? É importante sempre a gente estar batendo nessa tecla. Há o aspecto do seu desenvolvimento contraditório, pois ele cria uma totalidade de forças produtivas, um domínio total do homem sobre a natureza, torna necessária e inevitável por parte do homem a apropriação dessas forças, na qual há também o desenvolvimento de uma totalidade de faculdades. E esse desenvolvimento das forças produtivas vai se atualizando na fábrica. É no interior da fábrica que se reproduz e se acentua a divisão do trabalho, que já é existente no interior da sociedade. E como essa divisão do trabalho exacerbada não mais contém em si uma possibilidade de desenvolvimento limitado do indivíduo, permitida pela divisão do trabalho no interior da sociedade, mas sim destrói toda a especialização ao exigir uma miserável população trabalhadora disponível à produção capitalista. Marx vai falar também que o desenvolvimento das capacidades humanas está intimamente ligado a essa redução da jornada de trabalho, né? Então, o problema abordado aqui, e isso também vai ser dito nos Grundrisse, né, é o da relação entre o tempo de trabalho e o tempo livre. Na definição marxiana, que determina o sobretrabalho como aquilo que produz mais-valia, ou capital, né, em que assume clara determinação econômica as suas hipóteses antropológicas juvenis sobre o trabalho, que cria o poder alheio a si e que o domina, institui aqui uma relação entre tempo de trabalho necessário, né, necessário à vida, à própria reprodução do trabalhador, né, e aquele que aparece em princípio como tempo disponível, que o capitalista tende a destinar como sobretrabalho à produção de mais-valia. Então, além daquele tempo de trabalho que é necessário, né, ou seja, tempo de ação do homem que é necessário para a vida, para a reprodução, né,
há também um tempo de disponibilidade desse trabalhador, né, desse indivíduo. Agora, esse tempo disponível, ele também é captado pelo capitalista para justamente gerar mais valia para ele. E claro, ao ter esse tempo disponível captado pelo capitalista, há aqui uma questão de exploração maior ainda, né? Ao constatar a pretensão dos capitalistas de que os operários permaneçam sempre no mínimo desfrute da vida e se comportem como puras máquinas, o que levaria a um puro embrutecimento, que por si só tornaria impossível aspirar a uma riqueza, mesmo que exclusivamente de forma geral. Marx comenta: a participação do operário em prazeres superiores, incluindo os intelectuais, combater por seus próprios interesses, dispor de jornais, assistir a conferências, educar os filhos, apurar seu gosto, etc. Uma única participação na sociedade que o separa do escravo só é possível economicamente desde que aumente o âmbito dos seus prazeres nos períodos de prosperidade. Então, justamente aumentar aqui o tempo disponível desse trabalhador, né? Para que esse trabalhador se humanize mais ainda, né? É necessário que esse tempo disponível aumente. Todas as possibilidades de vida plenamente humana estão ligadas ao problema do tempo de trabalho, que o capitalista tende a prolongar em benefício próprio. Nos Grundrisse, Marx demonstra as tendências igualmente necessárias e de todo contraditórias do capital a respeito do tempo de trabalho. O capital precisa colocar em movimento o trabalho humano e tornar esse trabalho humano supérfluo, né? Isto é, reduzir o trabalho necessário para aumentar o sobretrabalho, né? Ou seja, aquilo que vai além do tempo de trabalho, o tempo disponível, né? Para fazer isso, deve aumentar o trabalho geral, isto é, a jornada de trabalho, ao mesmo tempo de uma numerosa população trabalhadora, para reduzir o trabalho necessário do operário singular e aumentar o sobretrabalho produtor de mais-valia, o que acarreta que a criação de sobretrabalho de uma parte corresponde uma criação de menos trabalho da outra, isto é, do ócio relativo ou de trabalho não produtivo. Claro, pessoal, se a gente cria mais trabalho, se a gente cria um sobretrabalho, né, esse indivíduo vai ter menos trabalho para se dedicar, por exemplo, ao ócio, né, ao trabalho que não é produtivo, à ação que não é produtiva. Em relação, portanto, com a sociedade inteira, a criação de tempo disponível se apresenta também como criação de tempo para a produção de ciência, de arte, né? Que é justamente nesse tempo disponível que o homem vai se dedicar ao ócio. Infelizmente, esse tempo disponível é algo que está sendo de exclusividade daqueles que detêm os bens de produção. Ora, o processo real de desenvolvimento da sociedade não comporta que cada indivíduo, uma vez satisfeitas as suas exigências imediatas de vida, possa conceder-se esse supérfluo, mas sim que um indivíduo ou classe de indivíduos seja constrangido a trabalhar mais do que necessário à satisfação de suas necessidades, porque de um lado se põe sobre o trabalho e de outro não trabalho e excedente de riqueza. Então, pessoal, a disputa entre tempo de trabalho e tempo disponível, né, entre trabalho necessário e sobretrabalho na economia capitalista, e entre trabalho necessário e trabalho livre de toda a sociedade, tudo isso de uma forma mais elevada que esta, né? E com o desenvolvimento da grande indústria, a criação da riqueza real depende cada vez menos do tempo de trabalho e cada vez mais da potência dos elementos que nela atuam, ou seja, do estado geral da ciência e do progresso da tecnologia, que é a aplicação dessa ciência à produção.
O tempo de desumanização do homem no trabalho torna-se uma premissa para a criação pelo trabalho, mas fora do trabalho, de um tempo totalmente humano. Então, pessoal, da concepção que Marx tem aí de trabalho e da sua função no fazer-se do homem, a gente pode dizer que o homem é homem na medida em que deixa de identificar-se à maneira dos animais, com a própria atividade vital da natureza, na medida que começa a produzir as próprias condições de uma vida humana sua, isto é, os meios de subsistência e as relações que estabelece com outros homens ao produzi-la na divisão do trabalho, na medida em que conhece e quer a própria atividade e a configura como uma relação não limitada a apenas uma parte da natureza, mas pelo menos potencialmente como uma relação universal ou unilateral com toda a natureza como seu corpo orgânico. E na medida, afinal, em que humaniza a natureza, fazendo da história natural e da história humana um só processo, modifica-se a si mesmo, cria o homem e a sociedade humana. Esse processo que é histórico da formação, né, uma formação contraditória, ou seja, o homem se desenvolve e se perde ao mesmo tempo, né? Crescimento e divisão do homem, desde o momento em que, graças ao trabalho, ele veio se distinguindo da natureza pura. Num momento determinado desse desenvolvimento do homem, e apenas em um determinado momento, a criação de uma totalidade de forças produtivas, dentre as quais a ciência, né, torna-se possível a recuperação da integralidade ou unilateralidade do homem. A propriedade privada dos meios coletivos de produção, que é a apropriação do trabalho alheio, tem significado a apropriação privada da ciência e sua separação do trabalho. Esta tem mesmo negado o pré-existente vínculo entre ciência e ação, próprio da limitada produção artesanal, mas criou, por sua vez, as condições para sua própria superação. Tornou inevitável a recuperação de uma identidade entre ciência e trabalho, né? Então, nós vimos que, de fato, houve esse distanciamento da ciência com o trabalho, mas com a grande indústria, né, a gente veio ter aqui condições que fizeram que essa identidade entre ciência e trabalho fosse recuperada. E essa recuperação ela não pode se realizar a não ser como uma reapropriação da ciência por parte de todos os indivíduos. Em outras palavras, pessoal, até mesmo aqueles indivíduos que não tinham acesso a essa ciência, que não tinham acesso, digamos, a esse ócio, né? Esses indivíduos passam a ter acesso a essa ciência até por uma questão, até por uma condicionante histórica. A produção moderna, né, necessita que esse indivíduo, que esse trabalhador também tenha acesso a essa ciência. Por isso que nós vamos ter um movimento muito grande de universalização do ensino, né? Então, a gente pode dizer que esse trabalho, que essa propriedade privada, né, que é o objeto do trabalho, né, o fruto do trabalho, isso, ao mesmo tempo que contribuiu para essa desumanização do homem, né, que também é fruto de uma divisão da ciência com o trabalho, posteriormente isso possibilitou a própria superação desse ponto de vista, né, fazendo com que houvesse aí uma recuperação dessa identidade entre ciência e trabalho, fazendo com que também esse trabalhador tivesse acesso a essa ciência. Agora, claro, tudo isso não como sendo algo natural, mas sendo como algo consciente, como algo pensado. Se o trabalhador passa a ter acesso à ciência, se o trabalhador passa a ter acesso à escola, né, há, obviamente, interesses por trás disso, né? Interesses que se refletem na produção de mais-valia, na produção mais acentuada de capital. De qualquer forma, né, a escola, e Marx vai deixar isso muito bem claro, não pode deixar de se configurar como envolvendo, né, esse processo educativo que coincide aí a ciência e o trabalho,
uma ciência que não é meramente especulativa, né? E uma grande crítica que Marx fazia aos grandes pensadores é justamente esse idealismo, né? Essa especulação, né? Marx desce mais para o mundo material, né? Explica a realidade, a sociedade como ela é, utilizando-se dos bens materiais e não apenas ideologizando, né? Especulando. Então, a grande crítica que ele fazia aos filósofos é justamente isso, né? Pensava-se demais e agia-se muito pouco, né? Eles agiam muito pouco, não iam concretizar, né, aqueles pensamentos, né? Ficava tudo muito no mundo das ideias, né? Então, essa ciência que não é meramente especulativa, que deve ser também levada a esses trabalhadores, né? Ela reflete a essência do homem, a sua capacidade de domínio sobre a natureza. Um trabalho não destinado a adquirir habilidades parciais do tipo artesanais, porém o mais articulado possível, pelo menos em perspectiva, a tecnologia da fábrica, a mais moderna forma de produção. Então essa ciência que deve ser levada ao indivíduo tem que ter esse caráter tecnológico, né? E ao falar de tecnologia tem justamente essa coincidência aí da ciência com o trabalho. Claro, o trabalho como sendo um ponto central, né? Por isso que nós podemos dizer que Marx funda a sua pedagogia sobre uma base diferente das demais pedagogias existentes, né? Ele fundou isso tomando por base o trabalho. Marx indicou claramente tanto a destruição do velho artesanato, no interior do qual se podia dominar completamente um limitado processo produtivo, até levar-se nele a um limitado senso artístico. E de fato, nesse velho artesanato, o trabalhador, né, o artesão, ele tinha a visão do todo, né? Ele compreendia toda a complexidade da produção daquele trabalho, né? Já na fábrica, a gente vai ter uma limitada plenitude de expressão humana. Há aqui uma separação da ciência e trabalho, né? Ela se acentua, ela subtrai ao operário as potências intelectuais do trabalho, vai trazer esse surgimento que foi espontâneo e contraditório, né, de um novo ensino para a classe operária, que é justamente levar essa ciência moderna, né, a tecnologia ao trabalhador e fazer com que ele domine inteiramente não um limitado processo produtivo, mas sim a totalidade dos ramos de produção. A união entre ensino e trabalho, que Marx de fato não inventou, né? Ele já encontrou isso bastante presente, praticada por pedagogos e reformadores sociais, e até mesmo atualizada na própria fábrica. Mas ele vai de fato propor essa recolocação do processo educativo no processo de trabalho, num processo de trabalho, né? Então esse processo educativo no processo de trabalho, ele vai colocar nessa perspectiva no processo de trabalho, que é a fábrica moderna, por sua natureza total, plena e dinâmica. Falar do vínculo ensino-trabalho fora dessa colocação, né, significaria ficar apenas no mundo das palavras e não compreender a posição marxiana. Significa confundi-la com as várias didáticas honestamente imaginadas pelos pedagogos, que Manacorda chama, né, de os pedagogos voluntariosos, né, mas que nada tem a ver com a tentativa marxiana de interpretar o processo real e as contradições que incessantemente o solicitam.